gravado nos melhorados estúdios da Unigran, direto de Dourados, interior do Mato Grosso do Sul, a cidade que tem mandioca frita no Burger King. Esse é o seu podcast Direito do Mato. Eu sou o Fabrício Brown e não é porque tudo deu errado até agora que as coisas vão começar a dar certo. Eu sou o professor Fernando Machado e o sábio nunca diz tudo o que pensa, mas pensa sempre tudo o que diz. Eu voltei pro meu curso de coaching. Bom. Tá certo. E aqui é o professor Vinícius de Almeida, e se um dia achar que vai dar merda, faz só pra ter certeza. Nós estamos tudo no curso diferente. É. É isso aí, pessoal. Estamos começando mais um episódio e já faço aquele pedido especial para vocês nos acompanharem, seguirem a nossa trajetória, a nossa bela trajetória nas redes sociais. Estamos lá no Facebook, no Instagram, no Twitter e também em todas as redes de streaming você consegue nos ouvir, fazer o download dos nossos episódios e em especial no Orelo, que é uma rede de streaming que premia, que remunera os produtores de conteúdo. E se você gosta de nos assistir, tem um certo gosto duvidoso, mas fazer o quê? Então acompanhe-nos pelo Facebook, né? Se inscreva no canal, curta o vídeo, deixe um comentário e mostre para sua avó e para sua madrinha também, que eu tenho certeza que elas vão gostar. E considerando que o bom funcionário sempre abençoa o local de onde ele retira o pão do sustento da sua família, nós agradecemos à Unigran por disponibilizar este espaço para a gravação do nosso podcast. Agradecemos também ao Paulo, que mais uma vez está aqui, sempre muito colaborativo conosco, nem sempre é muito animado, mas sempre colaborativo conosco. É brincadeira, Paulo. E agradecemos a todos aqueles que nos ajudam neste bonito projeto do Direito do Mato. E se você quiser adquirir a nossa caneca do Direito do Mato, é só entrar em contato com a gente pelas redes sociais, manda lá um direct que a gente passa informações em relação a preço e envios. Sendo que nossas canecas ela tem uma edição limitada, então a gente demora um pouquinho para a gente ter um novo lote aí. Então corre para adquirir a sua. E veja só, hoje vamos tratar de um assunto novo, tá? A Lei 14.195 de 2021, que a lei que surgiu da MP 1040, salvo o melhor juízo, agora não lembro o nome da MP, mas é a MP 1040, fez diversas modificações, cuja finalidade identificada por algumas pessoas seria a melhoria do ambiente de negócios, né? Trazido pela MP 1040 e fazendo alterações na legislação civil, na legislação processual, interferindo no cadastro de empresas, com a finalidade de proporcionar então, a facilidade da criação, manutenção e até mesmo da extinção das pessoas jurídicas. Aqui é um ponto que nós poderíamos destacar para contextualizar essa lei, é que o Brasil ele ocupa uma posição vergonhosa no ranking dos países em relação à facilitação da atuação empresarial. No ranking que conta ali com 190 países, o Brasil está em 124, empatado com o Paraguai. Né? Não desmerecendo nossos irmãos paraguaios, mas pelo tamanho do Brasil, pela relevância da economia brasileira, o Brasil ocupa uma posição vergonhosa em relação à facilidade com que os empresários e a economia como um todo têm para trabalhar. O Brasil, aquilo que é o chamado custo Brasil, que as empresas avaliam, ele é altíssimo, sobretudo quando você analisa o tempo em que as empresas gastam no Brasil unicamente com o recolhimento de tributos. Então, assim, se você vai explicar para um investidor externo que no Brasil a empresa tem que pagar alguns tributos e aí ela tem uma contribuição social sobre o lucro líquido, mas tem uma contribuição da receita do faturamento, mas tem PIS, tem COFINS, tem contribuições sociais, mas algumas recolhe para o município, outras recolhe para o estado. Dependendo do tributo que for, recolhe um pedaço em um estado e um pedaço no outro, mas se for de um estado que é considerado mais rico, a alíquota ela é menor na origem e maior no destino. Então, para você explicar tudo isso
para uma empresa multinacional, faz com que o Brasil seja um desestímulo para investimentos externos. E também faz com que o custo operacional do Brasil seja muito alto. Visando combater aí, ou pelo menos diminuir toda essa burocracia, toda essa dificuldade que a legislação brasileira impõe sobre a economia, sobre o empreendedorismo, sobre os negócios como um todo, então há um trabalho aí de alguns anos dos legisladores em relação a buscar algumas formas de facilitação. Essa MP, agora convertida em lei, então ela traz aqui uma pequena coxa de retalhos, no bom sentido, né? Porque ela se refere a uma alteração em várias outras leis, com algumas alterações pontuais, mas bastante importantes. Como, por exemplo, já podemos citar aqui a primeira, em relação à facilitação para a abertura de empresas e a unificação da identidade da pessoa jurídica pelo CNPJ. Isso facilita muito, porque, para o pessoal entender, a pessoa jurídica ela tem em cada ente da federação um número de inscrição pelo qual o ente da federação identifica aquela pessoa jurídica. Então, perante a União é o CNPJ, o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Perante o Estado tem a inscrição estadual. Perante o município a inscrição municipal. Então, em cada um desses órgãos, ela tem que fazer um cadastro próprio, ser aprovado aquele cadastro. Aí essa pessoa existe para o Estado, existe para o município. Ela passa a recolher, então, o tributo. Isso pode causar uma certa confusão também de cruzamento de dados para o próprio empresário. A finalidade da lei é justamente agora, os estados e os municípios, todo mundo tem que usar o único número que é o CNPJ. É uma coisa meio óbvia, né? Vamos utilizar um número padrão para todo mundo, mas teve que a lei vir aqui e falar, o município poderia utilizar o CNPJ? Poderia, toda pessoa jurídica tem o CNPJ. Ela começa pelo CNPJ para poder pedir inscrição municipal. Ela não consegue pedir sem o CNPJ. Então, agora, isso é uma facilitação. E ainda nesse capítulo da lei, que é da facilitação da abertura de empresas, eles colocaram algo muito interessante, que é decorrente daquela Lei da Liberdade Econômica de 2019. A Lei da Liberdade Econômica ela é um pouco mais principiológica, ela tem alguns parâmetros de interpretação e etc., mas ela já trazia no seu corpo a questão da facilitação da abertura das empresas de atividade de baixo risco. E agora essa lei colocou inclusive a de médio risco. Significa o quê? O alvará é emitido automaticamente para essas atividades, basta fazer o requerimento através de um sistema eletrônico, isso significa que os entes públicos terão que se adaptar necessariamente. O requerimento eletrônico, ele é autorizado automaticamente sob a responsabilidade do empreendedor. Ele fica responsável. Exceto a lei coloca licenças ambientais, porque algumas atividades, para você começar, tem que ter uma licença ambiental, né? Então, porque a exigência constitucional, essa necessidade de licenciamento ambiental. Não dá para iniciar uma atividade potencialmente poluidora sem que você tenha esse aval por parte do governo. Então faz todo sentido você ter tirado essa dentro desse grande pacote. O que é interessante também dentro dessa lei é que a gente vê o Brasil continuando abraçando essa ideia de desburocratização, né? Você tinha antigamente essa separação, na verdade até os dias atuais, essa separação de registros em órgão federal, municipal, estadual, porque não havia uma facilitação de comunicação entre eles. Principalmente há muito tempo atrás, era muito difícil eles trocarem informações. Hoje, como está tudo desburocratizado e aproximando mais da digitalização, essa comunicação é muito mais fácil, ao ponto de que se está fácil para o governo, também tem que estar fácil para a gente, para os usuários. Então, essa lei está abraçando esse caminho que o Brasil está fazendo. Eu também achei interessante, dentro desse negócio de facilitação para a abertura de empresas, é que realmente começou vamos melhorar essa questão do início da prática empresarial. Só que a própria lei vai dizer o seguinte, por mais que estamos facilitando isso, vamos impor algumas condições, algumas exigências que o empresário ele vai ter que adotar antes de começar a sua prática. Ele também joga um pouco mais de responsabilidade por parte daquele que procura.
Porque como ele está podendo abrir sem a fiscalização prévia, a fiscalização vai ser a posteriori. Então ele tem que estar preparado para a fiscalização. Não é que ele vai abrir de qualquer jeito. Existe a normativa. Então ele já pode começar sem a fiscalização, mas ele tem que começar de acordo com o que diz a lei. Aqui de certa forma, a lei ela vem de encontro àquilo que o STJ já vinha decidindo com relação à cobrança de taxas em virtude da fiscalização, do poder de polícia do Estado. Só lembrando, as taxas elas podem ser cobradas pelo uso de serviços públicos ou em relação ao poder de polícia quando o Estado ele exerce alguma atividade de fiscalização. E aqui acontecia a seguinte questão. O contribuinte ele vai recolher uma taxa em relação ao alvará de localização. Mas aí vinha aquela questão, a prefeitura nunca foi verificar se eu estou localizado, então ela pode cobrar a taxa? E aí, no caso, já os tribunais já vinham decidindo que a fiscalização não precisa ser a fiscalização raiz, né? Aquela que o fiscal do município com um colete preto escrito fiscalização, né? O fiscal tributário vinha com a prancheta e anotava, né? Ela pode ser uma fiscalização feita por georreferenciamento, feita pela movimentação da própria empresa. Então, existem outros meios de fiscalização. Se existem outros meios de fiscalização que são admitidos para fins de cobrar a taxa de polícia, então nada impede que a própria empresa possa lançar também essas informações e, posteriormente, se houver alguma inconsistência, aí o município ele vai adotar algumas medidas, por exemplo, para coibir caso exista alguma irregularidade. Mas, a princípio, não há um risco potencial para uma atividade simples, uma atividade econômica simples, de ser localizada em determinado local. Isso não quer dizer nada. Agora, se o município ele faz ali um batimento de informações e ele verifica que existem 20 estabelecimentos com o mesmo endereço, aí, claro que pode ser que haja alguma atividade, algum indício de irregularidade que pode ensejar, por exemplo, a fiscalização tradicional, né? Mas, a princípio, é um posicionamento correto da legislação de permitir que o empresário possa começar a sua atividade e ser fiscalizado em momento oportuno pelo município. Ou, em algumas situações, ele nem vai ser fiscalizado, né? Inclusive, a lei coloca lá que quando o negócio ele é totalmente eletrônico pela internet, então o endereço dele é o domínio, né? Então pode colocar como endereço fixo o do empresário ou de algum dos sócios, o endereço real ali, sem nenhum problema. E só identificando que é um lugar para receber correspondência, né? Porque você não vai existir de fato ali totalmente eletrônico na internet. Agora, como é que o empresário faz isso? Existe, né, já desde a Lei 11.598 de 2007, chamada Rede Sim, que é uma rede de simplificação para a criação, alteração de cadastro das pessoas jurídicas, tudo junto com o DRE. E essa lei atual fez alterações nessa Rede Sim. Então, se você entrar lá no site, né, de economia e empreendedorismo, na Rede Sim, tudo tem lá. Cria a sua pessoa jurídica, tem o passo a passo, tem o que você vai fazer, né, os documentos você tem que criar, você vai preenchendo o cadastro, tudo bonitinho, tudo de maneira eletrônica. Com o cadastro, seguindo tudo nos estados e nos municípios pelo CNPJ, a finalidade da lei é a integração total desses cadastros. Integração total para permitir ali. Inclusive, o próprio Poder Executivo Federal que vai falar quais são as atividades de baixo risco, quais são as atividades de médio risco, que a pessoa já pode começar sem a fiscalização prévia, para evitar insegurança. Será que se eu montar uma loja de calçados é médio ou é baixo risco? Eu preciso de fiscalização prévia? Não preciso? Então já vai estar previamente ali, isso facilita bastante. O que é semelhante ao que já vem sendo feito com a pessoa física em relação aos serviços que são oferecidos pela União e pelas autarquias federais, né? Então, por exemplo, para o acesso ao Meu INSS, a pessoa tem um cadastro e uma senha. E essa senha, a mesma senha é utilizada em todos os serviços que é o são cadastro do Gov.br. Que é o .gov.br lá, né? Então, por meio desse cadastro, você começa a acessar todos os serviços. Então, vai precisar de alguma coisa em relação
agendar um passaporte da Polícia Federal. Você vai utilizar essa inscrição. O Conect SUS também é esse cadastro. Do INSS, é sempre esse cadastro. De modo que a pessoa, ela utilizando o mesmo cadastro para vários serviços, ele se torna quase que indispensável que a pessoa tenha o cadastro atualizado e de certo modo, permite que o governo federal consiga reunir e cruzar informações relativas à pessoa em um único banco de dados. Até na rede sim, quando você vai começar a preencher o cadastro da pessoa jurídica, você tem que fazer o login pelo gov.br. Eu fui experimentar o site para ver como é que era e parei aí. Falei, eu não vou criar nenhuma, vai que eu começo, depois o governo vem. Já sai uma pessoa jurídica. Já sai do nada. Eu falei, não. Você já se torna um grande empresário, assim, do dia para a noite. Só de teste. Mas depois tem que pagar os impostos, né? Então eu falei, vamos parar o teste por aqui. Então começa por... E essa unificação de cadastro já vem na segunda questão que a lei traz ali, que é o Sistema Integrado de Recuperação de Ativos, que só é possível justamente por essa integração desses cadastros todos, né? Aqui nós já estamos vivendo aquela realidade retratada no livro 1984, né? Do Grande Irmão, né? Daqui a pouco vai ser um Minority Report exato, também. Que ele já está aqui. O governo ele vem assumindo todas as nossas informações, centralizando. Nós precisamos do governo e ele vai com isso, ele vai então fechando o cerco e pegando todas as nossas informações, de modo que você poderá ser, e já né, constantemente vigiado, não só pelo governo, como também por empresas privadas. Né? A finalidade desse sistema integrado de recuperação de ativos, diz ali a própria lei, é um conjunto de instrumentos, mecanismos e iniciativas destinados a facilitar a identificação e a localização de bens e de devedores, bem como a constrição e a alienação de ativos. Então, qual que é a finalidade aqui com essa a unificação de todos esses cadastros em torno do CNPJ e do CPF, né? Que a pessoa física, a pessoa natural, o CPF, a jurídica, o CNPJ, todos esses cadastros reunidos, você tem um banco de dados ali que permite ao credor identificar os bens do devedor e também até localizar o devedor, que às vezes não se localiza o devedor. Ele coloca inclusive como objetivo desse sistema a efetividade de decisões judiciais para a satisfação de obrigações de qualquer natureza. Então ele coloca inclusive recuperação de créditos públicos e privados com a reunião de dados cadastrais. Quem fará essa reunião dos dados cadastrais é a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. É bom dizer que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ela não está tendo acesso a algo que ela já não tinha acesso. Porque ela já tinha acesso aos dados da Receita, do INSS, dos cartórios, tudo isso. O que o sistema está fazendo é integrar tudo em um único sistema. E não você precisar ficar utilizando vários sistemas. E essa unificação, gerenciada pela PGFN, vai ser dado acesso também ao Poder Judiciário, né, para concretizar esses ativos, dando mais efetividade à recuperação de ativos, melhorando o sistema de crédito. Porque daí você dá a possibilidade do credor que não recebeu o seu crédito, quem sabe, né, através dessa unificação, conseguir receber. Porque é difícil um credor aqui, às vezes, descobrir que a pessoa tem um bem em outro estado da federação. Porque vai aqui na região que a pessoa mora, puxa ali, para pedir a declaração de imposto de renda, tem que pedir para o juiz pede, manda para a Receita manda, o processo fica em sigilo, e às vezes ele sonegou aquela informação, não está na declaração do imposto de renda. E agora vai estar unificado com os cartórios. Então, através desse sistema, eles têm acesso aos cartórios todos, e já conseguem ficar sabendo. Para a PGFN isso vai ser maravilhoso, porque, como o Fabio estava falando, antes eles não tinham essa dificuldade de acesso. E muitas vezes, quando eles conseguiam um pouco de liberdade de ter essa troca de informações, volta e meia era judicializado. Você tem uma série de decisões, parte do STF e até do STJ. Tomou choque de novo. Pelo amor de Deus, eu tô gravando. Eu não joguei tudo aqui dentro. Broxou o pessoal ali, tava feliz.
alegria dele é minha tristeza. Do café. Peraí. Você estava falando. A PGFN é muito importante para não, ela, tipo, etc. já dá para ir? Ele não parou. Ah, beleza, mano. Então, para PGFN, isso é ótimo, porque eles de fato tinham essa dificuldade de troca de informação e quando conseguiam essas trocas de informações, elas sempre eram judicializadas, sob o argumento de possível inconstitucionalidade disso. Você tem decisões do STJ e do STF que vai dizer, ó, nesse tipo de troca de informação é constitucional, nesse tipo aqui já é inconstitucional. Agora a gente tem uma lei, então, criando esse novo sistema que vai facilitar. Só que daí eu fico pensando, será que isso aqui vai ser uma exclusividade da Procuradoria da Fazenda Nacional ou será que as procuradorias dos outros entes, do Estado, do município, também vão poder se beneficiar disso aqui? A PGFN ela seria uma espécie de gestora desse sistema, uma curadora desse sistema. Alguém tem que operar o sistema, ser o responsável. Então ela tem a obrigação, né? É claro, o presidente da República, a própria lei fala que ele vai, por ato dele, fazer, né, as regras, diretrizes, como que isso vai ser compartilhado, essas informações com os outros órgãos. Então ela é gestora do sistema. Ela vai fazer, inclusive, relatórios periódicos para o Ministério da Economia, do quais são os sistemas que ela está utilizando, quais são as bases de dados, quem está pegando as informações, que informações, sabe, para que tenha um controle, não haja um abuso também dessas informações de qualquer maneira, né? Possivelmente vai ser algo próximo daquilo que a lei de licitação trouxe, que é um portal nacional das licitações. Me fugiu agora o nome exato. Tem inclusive a sigla, mas que ainda não foi regulamentado por decreto. Então, é um portal nacional, mas ele vai ser gerido, operacionalizado pelo governo federal, mas estados e municípios terão acesso. Então, por exemplo, precisa ser publicado um extrato de um contrato, ou o próprio contrato, ou a dispensa de exigibilidade. Então, vai para esse portal. Então, ele organizado, gerido, mantido pelo governo federal, mas utilizado de forma compartilhada com os outros entes, né? É para diminuir, acho que, o custo, porque tem município que não teria condição de gerir um sistema desse. Tanto né? diminuir o custo, quanto também atingir essa ideia de... Ampla concorrência, né? Potencializar as essa execuções. ideia de você unificar as informações. Porque senão acontece aquilo que aconteceu com o Poder Judiciário. Processo digital. Aí cada tribunal, para cada estado, para cada região, estabelece um tipo de sistema. Isso. Aí você chega ao ponto que, por exemplo, você vai utilizar o Tribunal Regional lá da região sul. Aí você tem o EPROC para alguns processos, você tem o ESAG para os mais antigos, mas você tem para o juizado um outro, e fica uma dificuldade enorme, né? Aqui no TRF3 também. Juizado especial utiliza um sistema, você tem aí o da Justiça do Trabalho, que é o mesmo aqui do Estado. PJE. O PJE para outros processos, e aí o Estado utiliza outro. O ESAG. O ESAG. E cada advogado gosta de um. Exato. Cara, o seu preferido. Então, assim, fica difícil, você perde tempo, você, de certa forma, você acaba burocratizando o acesso à justiça. Então... E para o usuário também, né? Porque para cada sistema você tem que baixar um plugin do certificado digital, um não sei o que. Esse sistema roda melhor no Mozilla, aí tem esse roda no melhor Mozilla, outro no Chrome, o outro no Internet. E no Explorer acho que ninguém roda mais, né? Então, mas fica cada um tem um, aí você não pode atualizar o Java, porque daí se atualiza o Java em um, ele não suporta no outro, e vira um... E o tribunal tá nem aí, se vira. Aí você tem que desinstalar aquela versão, instalar. É aquela questão, outra. Porque o tribunal só usa um, né? E o advogado... Você que tem que usar vários, né? Então o tribunal não tá Agora nem... eu admiro, né, falando aqui, os advogados do Paraná, né, que utilizam aquele Projude, que Deus me livre, que é muito complicado. Eu tenho um processo no Paraná e eu peno com aquele tudo até hoje. É muito ruim. Da Justiça Estadual do Paraná. Ah, tá. O do estadual eu não sei. Só o da federal, que acho que mais é o EPROC. Até que vai. Não é tão ruim, não. Então, depois que você aprende, né? Mas até aprender também é uma dificuldade. Então, esse sistema integrado, chamado de CIRA, eu acredito que vá sim ter a abertura para as procuradorias do Estado e do município, até porque para esse sistema ser bem alimentado, eles vão precisar de informações dadas pelo governo estadual. De certa forma, se as procuradorias, se elas pensassem unidas, né? Então, se você tem ali... Quem é o devedor, em regra, ele vai dever ou tributo estadual, municipal e federal, ou pelo menos dois. Então, se você tem várias procuradorias
buscando as informações de forma compartilhada para as procuradorias, poderia ser algo interessante, né? A gente pode até falar que isso aqui vai ser bom para as execuções fiscais, a gente pode até pensar que, na verdade, isso aqui vai ser bom para reduzir as execuções fiscais. Mas porque hoje em dia não sequer só as eles fiscais, precisam. ele serve para as privadas também. Ah, tá. Né? Porque no processo judicial você pode pedir informação para o juiz daí, e o juiz vai fazer a busca de todos os ativos, inclusive de endereço. Porque vai entregar todos os bancos de dados, então de endereço. Então, se a pessoa mudou para o Ceará, não, para Catolé do Rocha, interior do Rio Grande do Norte, terra de Chico César, por exemplo, e lá fez um contrato de locação e fez a ligação de um ponto de energia, esse endereço foi parar no cadastro em algum lugar. E esse endereço vai aparecer no CIRA. E aí você consegue localizar o devedor. Nossa, um sistema muito mais avançado que o próprio judiciário hoje tem. Então vai unificar esse sistema para vários agentes, né, poderem se utilizar. Então aí aquele negócio de usar tudo no nome do laranja vai ter que ser num outro nível mesmo. Porque vai ficar mais difícil de se esconder. Mas é importante porque é para preservar o interesse do credor. O credor, na verdade, é o prejudicado da história. Tanto é que o processo de execução é uma das maiores tristezas, né, por parte do processo, justamente por causa disso, né? A gente não consegue localizar o bens ativo. passíveis de penhora e fica parado aquele processo durante muito tempo. Então, duas novidades já que essa lei, com esse nome super exótico, Lei da Melhoria do Ambiente de Negócio, isso trouxe. Foi um apelido, a lei não tem esse nome, é um apelido que o pessoal do direito empresarial deu. Tem outro apelido também que o pessoal deu também como jabuti, né? Porque me pega um monte de assunto. Ou jabuticaba brasileiro. Não, o jabuti já é um termo mais antigo. É um termo comum nas casas legislativas e se chama jabuti. É aquele projeto de lei que ele tem uma natureza e alguém insere algum destaque no projeto que altera, transfigura a ideia original. Aí ele acaba sendo chamado de jabuti. Mas o jabuti é um termo já muito mais antigo no meio legislativo, né? Mas na parte do jabuti tá pro final, a gente chega lá, daí pro pessoal chegaremos, né? E que novidade a mais temos aí, parte dessa lei? Eu ouvi falar que tem alguma coisa em relação à cobrança dos conselhos profissionais? Essa parte ficou legal para a OAB, CRM, todos os conselhos de classe agora. O pessoal que ameaça punir os seus associados que não pagam as suas contribuições. Professor Fabrício, quer ter a honra? Essa lei alterou, né, a Lei 12.514 de 2011, que é a lei que trata dos conselhos de classe. A lei dos conselhos de classe como um todo. Se aplica a todos os conselhos de classe sem exceção. Essa é a lei geral deles, né? Inclusive, ela altera daí o parágrafo único do artigo 4º, que fala do que é aquilo que o ente público, o conselho de classe pode cobrar. Ele pode cobrar taxas, não sei o quê, pode cobrar anuidades e pode cobrar também multas e tudo mais. E o parágrafo único, então, acrescentado, diz o seguinte: o inadimplemento ou atraso no pagamento das anuidades previsto no inciso 2º do caput desse artigo, que é a anuidade em si, que você tem que pagar todo ano mesmo, não ensejará a suspensão do registro ou impedimento de exercício da profissão. Então, o não pagamento, ele sempre ensejou por parte do Conselho de Classe um processo ético disciplinar, que a punição era a suspensão, né, do direito de exercer a sua profissão. E mais na frente, até a suspensão do registro. Não a cassação, ficava suspenso até que pagasse, né? Aqui é outro ponto que no Brasil nós temos uma característica, que é o Estado criar a própria demanda para justificar alguns setores. E o Conselho Profissional é basicamente isso. Então, há uma lei baseada aí no poder de polícia do Estado ou em qualquer uma outra justificativa, que cria um conselho e obriga você a se filiar nesse conselho e obriga você a pagar esse conselho para manter esse conselho que foi criado apenas para que alguém pagasse para que ele fosse mantido. É mais ou menos o que ocorre. Diferente de outros países, que normalmente a inscrição ela é facultativa, por exemplo. Normalmente são instituições privadas, que são instituições com um certo renome, e você, quando você consegue se inscrever nessa instituição, você se torna um profissional
melhor gabaritado. Você teria um selo ISO 9000. Exato. Você, então, vamos fazer um paralelo aqui. Imagina que tem aqui em relação à medicina a Associação dos Médicos Cirurgiões Plásticos do Brasil. E aí, no qual a inscrição tem que ser aceita, você tem que comprovar a experiência. Aquele que consegue essa inscrição, ele se torna um profissional melhor avaliado pelo mercado, que é mais comum. Isso não ocorre no Brasil. No Brasil, você é obrigado a se filiar. A grande maioria dos conselhos profissionais tem uma atuação muito reduzida, não impede o mau uso da profissão pelos profissionais, a grande maioria. As atuações acabam sendo muito pontuais e raramente se consegue algum resultado efetivo, mas eles estão lá e você, para exercer aquela profissão, você tem que pagar. Perfeito. Nesse caso, então a lei vem e diz que se você não pagar o conselho, você poderá ser cobrado normalmente, porém você não poderá ter impedido o exercício da profissão. O que faz sentido, porque se formos pensar bem, a pessoa não pagou porque ela não conseguiu. Ela não teve condições de pagar. A profissão que ela está inscrita no conselho... Ela está exercendo a sua profissão e não conseguiu sequer o valor para pagar a sua anuidade. Aí, se ela não conseguiu pagar, você impede ela de exercer a profissão que ela exerce, aí ela não vai conseguir pagar mesmo, né? Então, nesse sentido, a lei ela está correta. Até porque, se os conselhos profissionais exercessem um papel relevante para os seus inscritos, filiados, seus profissionais, eu acredito que os profissionais pagariam de bom grado os seus conselhos, não teriam como intuito de sonegá-los. Em ano de eleição da OAB, é bom falar isso, né? Então, aí aqui num momento tão bom, né? Aqui a dúvida que eu coloco em relação à OAB. E a OAB é conselho profissional? Então, já há decisões do Poder Judiciário que a OAB ela exerce duas funções. Ela exerce uma função de conselho de classe perante os seus inscritos e exerce uma outra função que está na própria Constituição, que é a defesa dos princípios da República, da democracia e etc. E tudo mais, lá que inclusive está no Estatuto da Advocacia. Então, ela tem duas funções. Essa função meio que institucional, né? E uma função de conselho de classe mesmo. Aquilo que é de conselho de classe, ela não pode se furtar de cumprir o que os outros conselhos também estão cumprindo. E, então, nesse caso, pela interpretação que os tribunais já têm dado, né, a OAB está nisso aí. E, inclusive, quanto ao limite de cobrança, que é uma outra novidade, né? Segundo, aqui só finalizando esse assunto, segundo o STF, a OAB ela tem natureza jurídica sui generis. Ninguém sabe o que a OAB é, então você fala que ela é sui generis, né? Porque ela ora é conselho de classe, mas ora ela exerce uma função social também em relação à defesa dos princípios e tudo isso que o professor Fabrício colocou. Com relação ao limite? É que existia sempre uma divergência perante a Justiça Federal para as execuções fiscais e os conselhos se utilizam da lei de execução fiscal para fazer a cobrança, porque há uma lei que coloca um limite a mínimo para você ingressar com uma execução fiscal, porque menos do que isso, o custo do processo é maior do que o resultado. Então, se o custo do processo é maior que o resultado, não vale a pena essa despesa. A União, para cobrar, vai gastar mais do que ela vai receber. Porque ela está cobrando na Justiça Federal, que é dela. E o próprio Poder Judiciário, E o Poder Judiciário, que é dela, com os advogados dela e etc. Então, o valor envolvido não compensa a briga. É melhor inscreve aquela pessoa, o devedor, no CADIM, que é o equivalente do Serasa para as dívidas, né, perante a União e os órgãos públicos, e, quem sabe, constrangendo ali no crédito da pessoa, ela vem a pagar depois. Existia essa interpretação perante os conselhos também, só que tinha todo um embate nos tribunais se aplicava ou não. Agora, com a alteração também da lei dos conselhos, colocou também o limite de 5 vezes o constante lá do valor da anuidade, né? Que em 2011 era de R$500, então seria R$ 2.500, o que ele deve ser reajustado todo ano pelo INPC, hoje daria R$ 4.373,
o mínimo para entrar com a execução. Então, se a dívida do profissional inscrito no conselho é inferior a esse valor, não vai para a execução fiscal. Então, se um advogado, um arquiteto, qualquer um, deve para o conselho menos que essa quantia, ele não será executado. Não significa que não possa fazer cobrança por outros meios. Inscreve no CADIM, fica ligando, mandando cartinha, né, para tentar receber. Faz um incentivo, né, de pagamento, dá desconto, tira o juro, tira a multa, parcela. E aí, tudo isso. Então, isso é ótimo até para os próprios conselhos. Porque como ele tem essa vinculação com a administração pública, quando ele não cobrava esses valores, eles também acabavam se responsabilizando por causa disso. Até porque os tribunais de contas ou os demais órgãos fiscalizadores iam perguntar, em tese você deveria estar recebendo tanto, então por que você não foi lá cobrar? Aí tinha toda aquela justificativa de que a cobrança sairia muito mais cara do que ir buscar esse crédito. Essa novidade legislativa, ela não apenas beneficia aquele que está em mora, o que não significa necessariamente que está perdoado, como o Fabrício falou, existem outras formas de você cobrar, mas também garante então que os conselhos profissionais, eles também não sofram com os órgãos de fiscalização. E aí o bacana é que também a lei, em um dispositivo anterior, até fala assim, olha, eles podem até deixar de cobrar, o que não significa renunciar ao valor devido, tanto de forma administrativa como também judicialmente, dando então essa blindagem por parte deles. Agora eu não sei como é que vai ficar esse ano, né? E podem participar da eleição? Né? Eu acho que não. Eu acho que ainda esse ano não. Agora um outro. Agora ficou a dúvida, né? Eu perdi a pergunta. Pode voltar? Pode votar? Votar pode. Está atrasado, pode votar? Pode votar. Pode votar. Ainda que haja restrição, essa restrição ela é considerada abusiva ou inconstitucional, né? Será o termo correto, mas normalmente o Poder Judiciário autoriza que a pessoa vote. Vamos ver se o OAB esse ano já não coloca restrição, porque está inadimplente, né? Porque se a pessoa que está inadimplente, ela já está sofrendo a cobrança, ou ela já sofreu algum outro tipo de punição, ela não poderia ser duplamente punida com o impedimento de participação na classe, né? Permite o livre exercício, então, não é? Então permite também a participação perante o conselho, né? Cara, e olha que interessante também que essa lei vai falar sobre as execuções fiscais que estão em andamento, que estão cobrando esses valores ínfimos. Elas serão arquivadas. Olha que interessante isso aí. Vão ser arquivadas sem baixar a distribuição e vai começar a correr a prescrição intercorrente. Aí depois do prazo, daí extingue. Então, é o que vai acontecer com tudo isso. Também porque a Justiça Federal, já vi execução do Conselho de Contabilidade cobrando R$800. E aí no meio de trocentos processos de um contador que já nem exercia mais a profissão e tinha esquecido de dar baixa. Ele falou, eu não vou pagar isso aí, né? E tal. Eu falei, então não paga, vai fazer o quê? E aí fica tentando ali receber. Chega lá, o custo do processo é quase o triplo. Porque para movimentar um processo de R$800 e um processo de 800 mil, é o mesmo número de funcionário de hora de trabalho, né? Então o custo é o mesmo. Então é questão de pensar nesse custo efetivo do processo, se o benefício vai reverter mesmo, não é? E enquanto o cartório fica lá despachando o processo de R$800, nossa liminar fica parado, né? Porque mandar de segurança para internar uma pessoa, para conseguir um medicamento, para soltar alguém, né? Tá lá tudo desse jeito perante o nosso querido Poder Judiciário. E aí nós temos meio que um jabuti aqui também, né? Na sequência aqui. A gente vai pular já para desburocratização empresarial. Então, vamos para a desburocratização empresarial. Tá? Aqui são duas questões que modificam o Código Civil. Mas vamos lá, o que desburocratizou? O que é essa desburocratização no meio empresarial que essa lei trouxe? Ela colocou fim à chamada EIRELI, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, convertendo todas automaticamente em sociedades unipessoais limitadas, sem a necessidade da modificação do ato constitutivo. Então, o DREI, que é o Departamento
de Registro de Empresas, que é um órgão regulador e normativo nacional, cujo estão vinculadas todas as juntas comerciais, ele vai fazer a portaria, o regulamento de como que isso vai acontecer. A questão é que uma sociedade unipessoal limitada é muito mais simples de criar do que uma EIRELI, que é aquela pessoa jurídica de um homem só, né? Uma pessoa natural ou uma pessoa jurídica que cria outra pessoa jurídica. Então, você não tem sócios. Então, facilitou. Aqui, nesse sentido, neste capítulo, existiam diversas outras modificações na sociedade simples e na sociedade limitada que foram vetados, que não faziam parte da MP, que foram acrescentadas pelo Congresso e que a presidência vetou, né? Estavam praticamente acabando com a sociedade simples e a forma dela. Então, e o presidente, nesse sentido, vetou. E aí que surgiu a que a gente chama de revogação tácita, porque onde estava revogando expressamente os artigos da EIRELI, também ele revogou, porque na mesma letra do inciso tinha os artigos da sociedade simples que estavam sendo revogados. Então, como não tem revogação parcial, não tem veto parcial, né, o presidente vetou tudo aquilo ali. Então, está no Código Civil os artigos da EIRELI, mas que não vão ser mais usados. Então, houve uma revogação tácita. É bom que mais para frente venha uma lei que revogue expressamente isso para acabar com isso aí, né? Agora, o que ele facilitou mesmo, desburocratizou, é que inseriu o artigo 48A, que colocou que em todas as pessoas jurídicas é direito privado, associações, fundações, sociedades, sindicatos, partidos políticos, todas as organizações religiosas, todas aquelas que estão no artigo 45 lá, pessoas jurídicas de direito privado, as reuniões eles poderão realizar suas assembleias gerais por meios eletrônicos. O meio eletrônico seria videoconferência? Justamente. Videoconferência. Isso deve ser determinado no ato constitutivo, no contrato social ou no estatuto. Mas você não poderia fazer, por exemplo, pelo WhatsApp? Daí acredito que não, né? Porque tem que ser presente, a não ser que você crie uma plataforma, né? Como que aqui tem a exemplo os tribunais para o voto, né? Que você tem a proposta e depois as partes vão comparecendo e acompanhando ou não o voto. Então, por exemplo, se houver, e acredito que sendo previsto em lei, alguma startup cria um aplicativo específico para a assembleia de associação e disponibiliza lá para que a pessoa compre esse... Você pode estar vinculado, né? Vinculado a uma videoconferência também esse negócio de votação, né? A proposta daí, tal, a redação da cláusula tal do contrato social vai ser assim agora. Quem vota... Ou, por exemplo, aí, no aplicativo ali você conecta todos, coloca os itens para ser votados e sim ou não, ou isso. Abstenção, né? Então, eu acredito dessa forma eletrônica. O que as empresas terão que fazer é colocar no ato constitutivo, então modificar seu contrato social, modificar ali, que permite isso aí, e como que vai ser feita essa reunião. Porque um dos problemas dos contratos sociais, às vezes, é que eles deixam muito em aberto. E aí, como é que vai fazer? O ideal é deixar bem claro como é que vai fazer isso. Então, eu acredito que já tenha algo semelhante assim, né? De poder fazer e rapidinho alguém cria um sistema desse, né? Porque para pequenas empresas, porque o dono ele é o gerente e o caixa da loja, ele não faz reunião, né? Ele não olha no espelho e fica decidindo com ele mesmo. Mas fora aqui... A não ser que seja bipolar, né? Mas aqui é interessante isso, porque você tem sócios investidores que não moram no mesmo lugar, etc. Ou tem mais tem filiais e tudo, e cada um está tocando uma atividade, facilita, permite, né? Isso. Os condomínios também. Condomínio. Então, estimula facilita mais a participação. Cooperativas, né? Então você tem aí um amplo... Todas as pessoas jurídicas de direito privado. Foi interessante que esse artigo foi inserido lá na parte geral do Código Civil, que fala da pessoa jurídica de forma geral. Então, é realmente para todas, não excluiu nenhuma. Sociedade anônima, cooperativa, comandita, todas aquelas que existem e tudo mais. E outra coisa que colocou foi para tirar uma dúvida ali no código que existia no processo da tal prescrição intercorrente,
qual era o prazo da prescrição intercorrente. Qual o prazo que se adotaria na prescrição intercorrente. Então, inseriu-se o artigo 206A, que colocou: a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão. Então, se a pretensão se extingue em 3 anos ou 5 anos, eu vou seguir aquele prazo lá do Código Civil. Eu vou olhar os prazos do 205, 206, e vou aplicar aqueles prazos na prescrição intercorrente. Tinha discussão na jurisprudência para saber qual que era o prazo a ser utilizado, e é bom que a lei ela vem aqui e pacifica isso. Que era, claro, a conclusão lógica era essa. Então, já deixa bem claro, não precisa mais brigar. Que é o sofrimento do jurista brasileiro, né? Porque o STJ ele entende assim, mas o STF está autônomo daquele jeito, mas a lei tem entendimento e a corrente majoritária entende assim, porém ele acha uma tese de mestrado que fala outra coisa. Exatamente. Você dá mais paz ao coração do devedor nessa parte, então, aqui. Até porque vai poder encerrar com o processo de execução. Aí, lembrando que por mais que você tenha essa previsão nova aqui no artigo 206A, finalmente pondo um fim nessa discussão sobre o prazo da prescrição intercorrente, a gente pode esquecer que temos leis específicas que prevêem já esse prazo para o caso o qual eles aplicam, como é a ideia da CLT no seu artigo 11A. Nesses casos, não, a prescrição intercorrente segue aquilo que está definido em lei específica. No caso da CLT e da execução fiscal, aí são questões diferentes, mas para o direito privado a gente estava perdido ali, para as outras questões. Então a gente estava meio perdido. E passando aqui para a nossa última notícia, alteração também no processo civil, né? Aí foi o jabuti que surgiu. Aqui realmente ficou claro, por quê? Porque a MP não poderia tratar de matéria processual, então ele foi inserido na lei. E vai tratar justamente sobre a citação no processo civil. O artigo 246, então ele alterado, ele contou com uma previsão agora bastante relevante. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico no prazo de até 2 dias úteis, contada a decisão que é determinar por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do CNJ. Então aqui, o que é que muda significativamente em relação ao CPC? Nós tínhamos ali aquela previsão, de certa forma até uma ordem de preferência pela citação, que era pelo correio, depois por oficial de justiça, e você tinha ali por último, por edital, a hora certa. Então nós tínhamos ali as formas de citação e agora ela deixa de existir essa ordem de preferência e ela passa a ser feita exclusivamente, preferencialmente. Esses termos são muito complicados quando a legislação utiliza, né? Que o preferencialmente, né? Mas o que é essa preferência, né? São termos que dão não deixa uma segurança. Pela lei, essa parte tem nos cadastros ali do Poder Judiciário. Um e-mail, endereço eletrônico, vai pelo endereço eletrônico. Então, aqui é complicado. E assim, a citação, ela, depois do protocolo da petição inicial, é o ato mais importante do processo, né? Então, é muito complicado que você flexibilize demais uma regra sobre citação. Ainda que eu seja sempre um defensor da inovação tecnológica, mas em alguns assuntos realmente ela nos traz um risco bastante grande. Ainda será possível a citação pelo correio, por oficial de justiça, será possível, na forma do parágrafo 1º-A, que vai dizer que na ausência de confirmação da leitura da intimação pelo correio eletrônico, poderá ser feita a citação pelo correio por oficial. E assim, aí vai acontecer aquela questão. Você cria algo para facilitar, mas se não dá certo, aí para consertar é mais difícil do que era se já fizesse no começo. Porque você vai ter que fazer a citação e esperar o prazo. Não deu o prazo da citação, aí você agora vai tentar, então, por oficial de justiça ou pelo correio. Aí a parte vai precisar requerer que seja feito, talvez, ou já vai ser feito de ofício. Pela lógica aqui da alteração, ele coloca a seguinte regra. Então, deu despacho, em até 2 dias, se tem endereço eletrônico cadastrado, vai ser feita a citação. Passou 3 dias, não respondeu, aí vai pelo correio. E há também uma alteração dentro do CPC,
né? Eu esqueci de pôr no roteiro, mas que a citação deve ser feita em até 45 dias da distribuição. Não, você colocou, Ah, eu tá que aqui, pulei. Tá no parágrafo único do Isso eu achei muito interessante. Você é um bom roteirista, professor Fabrício. A citação será efetivada em até 45 dias a partir da propositura da ação. Isso eu acho importante. Porque antes você fazia a propositura e levava 45 dias para o juiz dar o despacho inicial. E daí, depois do despacho inicial, mais um tempão para expedir o mandado, para daí colocar no correio. Aí o protocolar ficava lá. Quando você fala, agora vai, a emenda inicial e junto o cartão do SUS. Então, inventava alguma coisa lá e até voltar virava aquela tristeza. Então, isso é bastante interessante, tem uma certa ali. A crítica é assim, seria essa a lei adequada para fazer essa modificação, uma questão processual inserida dentro dessa lei? Ou eu tenho uma crítica um pouco mais grave. Aqui, conforme regulamento do CNJ. Isso não é matéria para o CNJ regulamentar. A lei deveria fechar todas as dúvidas sobre essa questão. Porque, por exemplo, aqui se a gente voltasse lá no artigo 77, que também teve alteração, ele vai dizer que as partes têm obrigação de manter cadastrado. Mas e se eu não sou parte, nunca fui parte? Como é que porque a citação é justamente para que alguém se torne parte. Como é que você obriga alguém que não é parte a ele ter um endereço cadastrado? Ele poderia ter vinculado ao CIRA, né, que está o endereço na junta comercial. Então, mas aí você vai achar um e-mail para citar a pessoa. E quem garante que eu ainda utilizo aquele e-mail? Aí eu tenho lá meu e-mail Thiaguinho The Killer SK8 lá Charlie Brown, @hotmail, que eu já não uso mais e aí a pessoa vai me citar nesse. E outra, é muito comum que aqui, uma questão eminentemente prática, mas é muito comum que o e-mail que consta no CNPJ da empresa é o e-mail do escritório de contabilidade, que eles colocam lá para poder facilitar justamente receber alguma notificação. E aí eu vou citar no escritório de contabilidade, vai valer a citação? Então são questões que realmente vão nos trazer aqui uma certa insegurança. Eu acho que nesse ponto, aqui, como o professor Fabrício colocou, foi um jabuti legislativo, ou seja, isso foi feito sem maiores discussões. Certamente que nenhum processualista foi ouvido nessa questão, diferente de todo o CPC, que houve uma ampla participação de processualistas. Aqui ninguém foi ouvido, porque quando você vê que no artigo da lei aparece a palavra preferencialmente, é que não sabia o que colocar e colocaram preferencialmente. E olha que porque ou você faz ou não faz. A lei tem que ser clara, não tem preferencialmente. Preferencialmente é o caixa do mercado. Exato, aí você tem um caixa preferencial, mas aqui é muito complicado. E olha que há consequências se você, por exemplo, receber a citação por meio eletrônico e não confirmar no prazo legal. Segundo a nova redação, pode ser imposta, vai ser considerado um ato atentatório à dignidade da justiça com aplicação de multa. Então, aqui a questão seria, recebi o e-mail ali com a citação. Não abri. Aí eu vi lá TJMS, eu vou apagar. Apaguei o e-mail. Ou vai para o spam do e-mail. Ou vai para o spam, eu não recebi o... Você programa já tudo que for... jus.br para ir direto para o lixo eletrônico. Mas vamos pensando aqui no advogado. Na boa fé. Mas vamos pensar aqui na parte. Aí a pessoa tem que... E quem garante que aquele meu e-mail é utilizado? Que eu abro ele com frequência. Isso, quem garante que é o e-mail da pessoa? Porque você pode, na hora de cadastrar, o cartório pode errar ali o e-mail. Aí você tem lá o Fernando.Machado e coloca lá Fernando Machado. Alguma coisa e vai errado. E aí aplica multa no processo. Aí quando eu ficar sabendo, eu apareço no processo, desfaz todos os atos processuais por conta da situação. Então, assim, é muito temerária. Acho que tentaram trazer uma inovação muito, assim, muito drástica no processo e até porque a questão do e-mail, ela já era prevista para os órgãos e entidades públicos, que deveriam cadastrar o seu e-mail, já tinha ali o malote digital, já era feito. Depois, havia ali a intenção de se estender para as empresas, deixando fora as micro e pequenas empresas. Então, só as empresas maiores, por exemplo. Aí a gente pensa nos grandes litigantes, né, que desses aí teriam... As pequenas empresas ficariam fora. Agora não. Agora, a pequena empresa, todo mundo entra também nesse cadastro. Então... vai trazer aqui uma insegurança muito grande em relação
a citação. O CNJ tem a oportunidade de aparar as arestas aí, quem sabe fazer o negócio no seu regulamento de uma maneira melhor. Vamos ver. E outra alteração para a gente fechar aqui de vez, né? Já que mudaram o Código Civil, acrescentaram a prescrição intercorrente, colocaram também algumas alterações no processo civil, mas a mais relevante delas que cabe trazer aqui é que o juiz, depois de dado prazo para as partes se manifestarem, pode, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo sem ônus para as partes. Significa que o próprio tribunal agora vai criar um algoritmo lá, uma inteligência artificial, para acompanhar o prazo da prescrição intercorrente. Dado o prazo, ele faz a intimação automática das partes. Se elas não se manifestarem ou se manifestando, e já extingue. E o mais interessante, sem ônus para as partes, porque o juiz estava extinguindo por prescrição intercorrente na Justiça Estadual, e condenando o credor em sucumbência e custos processuais, sendo que ele já pagou para entrar com a ação, ele não recebeu, ele gastou dinheiro com a cobrança e depois tem que pagar mais no final. Tem que pagar para entrar e pagar para sair. Então essa alteração legislativa aqui é extremamente importante porque os juízes estavam punindo os credores nesse sentido que não conseguiram receber o seu crédito e ainda no final ainda tem que sair pagando. Então, isso é algo que prejudicava demais os credores. Irmãos e irmãs, chegamos ao fim de mais um episódio do Direito do Mato. Se você chegou até aqui, até o final, né, de quase 1 hora, parabéns a você. Ficamos muito felizes com a sua companhia, com a sua audiência. Agradecemos mais uma vez a sua participação e estamos aqui à sua disposição para conversar, discutir, dialogar, receber críticas, sugestões, reclamações ou opiniões acerca do nosso conteúdo, do nosso projeto Direito do Mato. E já que a gente falou de uma novidade, a gente espera que você já tenha deixado aí o like no nosso vídeo no YouTube, já ter também lançado um comentário aí pra gente. E não deixe de acompanhar o nosso trabalho do Direito do Mato nas redes sociais, dá uma olhada lá no nosso perfil no Instagram, no Facebook, confere nossos episódios antigos e não também deixe de conferir lá no Orelo, também tem todos os episódios disponibilizados e a cada vez que você ouvir, você vai poder dar uma ajuda aqui, uma ajudinha singela aqui para nós continuarmos com o podcast. E você pode também adquirir uma de nossas canecas, conforme já foi dito antes pelo professor Vinícius, entrando em contato conosco pelas redes sociais. Atualizem-se. Tenham todos uma ótima semana, um grande abraço. Sejam felizes. Eu cansei hoje. Foi.